data dessa última live de 2019 com o tema sexualidade feminina. Eu escuto muitas histórias há muito tempo a respeito de questões da sexualidade feminina. E além dessas histórias, algumas pessoas vendo as lives falaram: você podia falar da sexualidade feminina, porque teve uma live que você falou mais da masculina, enfim. Então vamos lá. A primeira coisa, como eu estou comentando que tem tantas histórias, né, que eu já escutei, é que existe uma variação de postura, de dinâmica, de nuances da sexualidade feminina enorme. É claro que nós somos únicos, né? Nós somos singulares. Então, oi, que bando de gente querida, beijo para todos. Então, olha só, eu já escutei mulheres, algumas mulheres que, por exemplo, disseram que não tinha libido, outras que tinham uma libido infinita, mulheres que, por exemplo, disseram que nunca na vida, de maneira alguma, sentiram orgasmo, mulheres que dizem que têm, assim, quando está desanimada, 3 relações por semana, em cada relação sente múltiplos orgasmos, então a variação é enorme. E aí, eu quero destacar algumas coisas aqui. Tem um texto antigo, famoso da psicanálise, escrito por Freud, que é o Três Ensaios da Psicanálise. Esse texto fala da sexualidade humana, não especificamente da feminina, mas a masculina e a feminina se incluem nisso que Freud identificou de vários componentes que compõem a nossa sexualidade, como, por exemplo, agressividade, amorosidade e tantas outras questões. E aí, quando algum desses aspectos, dentro desse conjunto de fatores, ele se desenvolve muito mais que os outros, por exemplo, é quando aparecem fetiches. É como se aquele aspecto se despregasse desse pacote, desse todo, e virasse um outro pacotinho isolado. Então, aqueles fetichistas famosos, por exemplo, os fetichistas de pés, ele tem uma fixação em algum desses componentes aí da sexualidade, né? Escutei uma coisa legal também a respeito de que a nossa maturação fisiológica, a inervação do nosso assoalho pélvico, masculino e feminino, ela termina por volta dos 6 anos. Então, de 4 a 6 anos, o nosso corpo está produzindo as últimas inervações que conecta cérebro e assoalho pélvico. Então, olha só que interessante, né, a questão de que a sexualidade é algo que vai terminar mais tarde. E aí, quando a gente chega na adolescência, tem toda uma alteração do nosso sistema endócrino, aonde a gente libera hormônios que faz com que a gente comece a se interessar e ter sensações no corpo que a gente não tinha quando era mais novo, quando era criança. E aí, olha que legal, a sexualidade ela surge como um componente para que a gente saia da casa dos pais para o mundo. Porque é nessa idade, na juventude, com esses hormônios desse jeito, que a gente começa a se interessar em namorar, e dessa maneira a gente quer mais os amigos do que a família e vai para o mundo. E normalmente em algum momento a gente constitui a nossa própria família a partir desse movimento. Porque a sexualidade que tem dentro dela a relação sexual, ela é um fator ligado à vida. A gente chega na vida através do exercício da sexualidade de um homem e de uma mulher que tem uma relação sexual, e a gente depois segue a vida também através da manifestação dessa sexualidade em nós. Olha que legal, olha que interessante. E eu gosto muito da concepção que o Tantra traz de sacralidade, o Tantra de verdade, da origem, traz de sacralidade da sexualidade. Mas, aí o que acontece? Nós, mulheres, nós temos a presença de fatores como repressão, abuso e morte
muito presentes na nossa sexualidade. Talvez o que mais intrigue nesse momento seja a morte. Por quê? Porque a relação sexual para a mulher, ela pode gerar risco de vida por conta da gestação. A gestação pode ter uma complicação, o parto pode ter uma complicação. Então, assim, até é algo que o criador das constelações, Bert Hellinger, traz, que as mulheres, para vivenciar a sua sexualidade, elas têm que ter um traço de coragem também. E, além do mais, a questão do abuso, que nós mulheres somos muito mais suscetíveis do que os homens, porque se os homens forem ser abusados, eles têm no mínimo uma condição, se ele não for uma criança, se ele não for um jovem, ele tem no mínimo uma condição de luta, de igual para igual, com uma estrutura muscular para lutar. Nós não. A nossa estrutura muscular não é igual, né? Ela é menor. Ela é menos, nós temos menos fibras musculares. Temos nossas diferenças, né, com os homens. Isso não significa que a gente é mais nem menos, nós somos simplesmente diferentes. E aí, minhas queridas, quem tiver dúvidas, quem tiver alguma questão para perguntar, para colocar, eu vou tentar ler os comentários hoje para falar alguma coisa. Boa noite, pessoal do Facebook também. Hoje o Facebook funcionou. Mas eu quero que a gente comece a raciocinar juntos aqui de um ponto de vista multidimensional. Eu parto desse pressuposto, integrando várias teorias do comportamento que eu já tive a alegria, a oportunidade de ter contato. Eu considero esse pressuposto da nossa multidimensionalidade. Então, o que eu citei da psicanálise, até nesse texto, 3 Ensaios da Sexualidade, diz muito a respeito da nossa dimensão do eu, de nós enquanto indivíduos, na nossa constituição, desde a gestação, desde a nossa gestação, com as concepções da nossa mãe, etc. E isso vai nos compondo enquanto indivíduos, nessa dimensão nossa, enquanto indivíduos, enquanto eu. Se nós pegarmos, por exemplo, a perspectiva da dimensão junguiana, que traz o conceito de inconsciente coletivo, nós vamos ter, por exemplo, em relação ao exercício e ao funcionamento da nossa sexualidade, os arquétipos atuando no nosso inconsciente coletivo. Então, vocês, queridas que estão presentes, quem está ouvindo, eu vou falar aqui de 4 principais arquétipos que povoam o nosso inconsciente coletivo, que atuam no nosso comportamento. 4 principais arquétipos do feminino. O primeiro arquétipo é o arquétipo da grande mãe, que é um arquétipo que tem o nome de Gaia, e um dos nomes é Gaia, conhecido como Gaia, e é um arquétipo feminino onde a questão fundamental, a grande informação que esse arquétipo traz é maternidade. Então, mulheres que são muito apoiadas na maternidade, mulheres que às vezes desde criança falam assim, meu sonho na vida é ser mãe, eu nasci para ser mãe, tem esse arquétipo no seu inconsciente coletivo muito forte, muito atuante. Um outro arquétipo feminino também, muito presente no nosso comportamento nos dias de hoje, é o arquétipo de Perséfone, que é o arquétipo da mulherzinha doce, meiga, e traz uma informação de dependência e de insegurança. Eu até brinco que é o arquétipo das esposas boazinhas. Né? Então, aquela é quase que um estereótipo de mulherzinha, né? Essa mulher dependente, que não gosta, não vai sozinha no cinema, acha muito tranquilo receber autorização do marido para certas coisas, porque como ela não se coloca, ela tem uma postura de muita dependência, e esse arquétipo, ele é atuante muito em mulheres que têm uma relação especial com as mães. Existe um componente da relação da mãe nessas mulheres aí muito especial, então é tranquilo ela transferir essa dependência do pai e da mãe para o marido.
Um outro arquétipo também feminino, muito atuante, é o arquétipo da Minerva. Um dos nomes conhecidos é o de Minerva, Deméter também, se não me engano. É um arquétipo onde o assunto principal, a informação principal é inteligência. Márcia conseguir ser isso. Que legal. O assunto principal de Minerva é a inteligência. Então, é aquela mulher que ela se afirma pela sua sabedoria, pela sua inteligência, pela sua capacidade, e é um arquétipo muito visto hoje em dia. Essas mulheres executivas, essas mulheres que têm, elas se preocupam mais com a carreira do que com a vida amorosa, sentimental, são mulheres que têm um arquétipo de Minerva muito forte e atuante. E um outro arquétipo que sempre foi forte e sempre será é o arquétipo da Afrodite, tão conhecida, né, deusa do amor. Esse arquétipo, ele traz as informações de charme, de sedução, de manipulação, né? É uma inteligência muito acoplada ao corpo, à beleza, né? Normalmente são mulheres que não têm dificuldade para se relacionar, pelo menos para encontrar, desculpa, apaga, não é que não tem dificuldade para se relacionar, para encontrar relacionamentos. Às vezes elas têm dificuldade até com a monogamia, ok? E por que eu estou trazendo esses 4 principais arquétipos? Porque se a gente parar para pensar, maternidade, inteligência, passividade, que é o da dependente insegura que eu falei, que é a Perséfone, e sedução são os grandes pilares que nós, mulheres, nos apoiamos para o nosso funcionamento. E aí, não vamos ficar com julgamento de que tem um que é melhor, tem um que é pior, de preferência não, porque todos têm o seu valor, todos têm o seu lugar e todos estão presentes em nós. Às vezes, em algumas mulheres, vai aparecer mais a cara de um ou de outro, mas o mais valioso, nesse ponto de vista do nosso inconsciente coletivo, com esses arquétipos da feminilidade para nós, enquanto mulheres, é a gente ter uma harmonia, a gente ter um equilíbrio para se conectar com esses arquétipos de acordo com a nossa necessidade, de acordo com o que for mais apropriado para nós num determinado momento, né? Então, todos são valiosos. Dentro desse raciocínio, por exemplo, o arquétipo da Afrodite, ele foi muito fortemente utilizado por nós desde o princípio, porque a nossa psicobiologia feminina, ela se afirma inicialmente pela sedução. Se a gente parar para observar a história da humanidade, quando começou lá na pré-história, homens da caverna e as mulheres da caverna, o masculino se afirmava pela força. Então, assim, era mais rico, mais top, aquele homem que pegava o maior mamute, que alimentava o maior grupo. E era mais rica, era mais top, aquela mulher que seduzia o homem mais forte para poder trazer alimento para ela e para os filhos, ok? E as mulheres, elas eram consideradas deusas, né? Até uma determinada época da humanidade, em determinados locais e época, porque os homens não sabiam que eles tinham participação na reprodução. Eles achavam que a mulher crescer a barriga e parir um ser humano era uma dádiva da mulher, né? E a questão da repressão da feminilidade, ela está muito ligada a um assunto de posse dos homens, porque quando eles descobriram que eles participavam da reprodução, que o filho não era só das mulheres, então, para que eles conseguissem garantir a paternidade, a propriedade daquele ser que chegava, começou então um motivo para prender as mulheres e para tentar controlar as mulheres, porque eles queriam controlar a sua própria insegurança em relação a esse mistério aí da existência. E aí a gente sabe que isso deu muito desdobramento e hoje a gente vive uma época muito mais equilibrada.
entre o feminino e o masculino. Embora, por uma necessidade natural, por conta de uma força masculina que foi muito colocada em cima do feminino, as mulheres começaram a reagir com uma força muito grande em cima desse masculino, e aí tem os movimentos feministas e tal, né, como uma resposta reativa, reacionária a esse movimento. O que eu percebo que nos dias de hoje, para a sexualidade feminina, é bastante pernicioso, porque trazendo o Tantra novamente, a palavra tântrica que designa a região genital, o órgão genital feminino, é Ione. Ione significa templo sagrado. Templo sagrado, se a gente parar para pensar, não é uma coisa para ficar se entrando de qualquer jeito, se frequentando de qualquer jeito, porque ele é um templo sagrado, ele é um templo, e aí vem outro traço do feminino e da sexualidade feminina, que é a transmutação. Então, entra uma sementinha e sai uma vida, sai um ser vivo, né? Existe toda uma biologia presente no nosso organismo e tem uma correspondência dessa biologia no nosso psiquismo de transmutação. E uma vez eu falei numa live que eu estava com um amigo que às vezes é muito comum as mulheres adoecerem porque elas são casadas, têm um relacionamento, e é muito comum, principalmente os homens, pensarem assim, nossa, eu preciso transar para relaxar, estou estressado, estou trabalhando, estou lá, preciso transar para relaxar. E toda essa energia, ela é passada para a mulher, para dentro do seu corpo, no ato sexual. E se a mulher tem dificuldade de ter orgasmo, de ter uma satisfação, de ter uma capacidade grande de transmutação, ela fica recebendo essa carga toda, e isso compõe histeria, isso compõe neurose. Aliás, Freud falava que as mulheres que não gozavam eram mais neuróticas também, né? E o orgasmo para nós é uma coisa mais complexa do que para os homens. E aí esse mais complexo para o exercício da nossa relação sexual dentro da nossa sexualidade, esse mais complexo, ele é tanto mais ruim do que bom, porque é um mais complexo que nos permite mais vias de sensações prazerosas, né? No Tantra são considerados 7 vias, que é a pele, os seios, o clitóris, o ânus, a vagina ao longo dela, quinto, a vagina na região G, que é para a parte da frente da vagina, e a vagina na região considerada, acho que do cérvix, que é para trás e ao fundo. Então, são 7 vias, segundo o Tantra, que nós podemos acessar essas sensações orgásticas, né? E os homens não é diferente, eles não têm tantas vias. Para o Tantra, as mulheres já são naturalmente tântricas, porque a nossa energia sexual, a nossa sexualidade, ela é distribuída por todo o nosso corpo, e é por isso que a gente tem todas essas vias. E, gente, lembra que eu comentei no comecinho da live que tem uma diferenciação muito grande, existe assim, uma distância muito grande de postura, dinâmica de funcionamento de uma mulher para outra? Eu achei tão legal. Tem poucos dias que eu escutei uma paciente querida dizendo assim, doutora, se eu parar e pensar, se eu ficar assim concentrada, pensando numa relação, eu sinto orgasmo, doutora. É normal? Eu falei, claro que é normal. Não é comum, na verdade. Mas é normal. Nós temos essa capacidade. E eu conheço relatos de mulheres também que já tiveram, que já relataram ter orgasmo por todas essas vias, né? Tântricas. Não é para todas, porque temos bloqueios, temos traumas. Lembra que eu falei de 3 componentes muito presentes na sexualidade feminina?
repressão, abuso e morte, eu falei só de morte até agora, a questão dos abusos, ela é histórica, né, para nós mulheres, até porque quando tinha muitas guerras, uma das armas de guerra eram estupros, era uma forma do inimigo ganhar em número de pessoas descendentes dele, pegar as mulheres e estuprarem para que nascesse filhos que era metade da linhagem dele, né? Pelo menos do povo dele, da raça dele. Então, imagina, nós recebemos influências de até 7 gerações para trás. 7 gerações para trás vai dar em torno de 210 anos. Então, 2019, a gente vai para 1800, né? 1800, 1700 e tanto, 1790 por aí. E assim, existem algumas linhas transpessoais que falam que se em 7 gerações as coisas não forem devidamente reequilibradas e resolvidas, aquilo se renova por mais 7 gerações. Enfim, a gente entra em um campo muito metafísico, né? Mas o fato é que se nós considerarmos, lembra que eu falei da perspectiva multidimensional da gente, na perspectiva individual, acho que a psicanálise atende bem, na perspectiva do inconsciente maior, que é da nossa espécie, que foi o que Jung descobriu com o inconsciente coletivo, e aí tem os arquétipos. Aliás, gente, deixa eu abrir um parênteses aqui. Todo mundo aí entende o que é arquétipo? Rapidamente, para quem não entende. Arquétipo são imagens que representam, que trazem informações que são comuns a todos os elementos de uma determinada espécie, ok? Então, por isso que eu falei que no feminino, o primeiro arquétipo que atua, na verdade, é o da maternidade, porque a gente chegou de uma mãe e a gente já chega com essa memória de passar a vida para frente enquanto mãe. E o segundo arquétipo mais atuante, na verdade, não é mais atuante, porque isso vai depender do desenvolvimento de cada mulher. Mas o segundo arquétipo que compareceu muito no nosso desenvolvimento histórico, enquanto ser humano feminino, do gênero feminino, é o de Afrodite, por conta do que eu contei para vocês, para seduzir, ok? Então, voltando à nossa perspectiva multidimensional, a gente, na dimensão da nossa espécie, a gente tem essa questão dos arquétipos aí atuando no nosso inconsciente coletivo. E na dimensão do nosso inconsciente familiar, porque é um grupo mais restrito e mais próximo e mais influente de nós temos tantas histórias, muitas delas de dor, das mulheres antepassadas, né? Por conta da cultura, do falocentrismo, do machismo mesmo. A gente percebe que mulheres, crianças, animais, eles estão sendo melhor acolhidos de pouco tempo para cá, nessa atual civilização que nós vivemos. E é importante a gente entender, hoje, aqui nós, mulheres em 2019, que se a gente não viver o mais plenamente possível a nossa sexualidade, é como se a gente estivesse desperdiçando todo o sofrimento e toda a ralação das nossas antepassadas. Porque conhecimento, sabedoria, de dificuldade, de problema, de bloqueio, de trauma, de repressão, porque tem a questão religiosa também, que incidiu, não por acaso, muito em cima da mulher. Lembra dos 3 verbos que eu falei? Morte, abuso e repressão? Essa repressão, ela surgiu principalmente pelas religiões, porque como as religiões elas eram os governantes há um tempo atrás, pessoas amedrontadas são muito mais facilmente controladas, manipuladas, né? E aí uma das formas que essas religiões naquela época pôde usar para facilitar o controle, a manipulação das massas, foi a questão da sexualidade. Porque uma pessoa que não está devidamente
plena na sua sexualidade e que está amedrontada nessa questão que é muito básica de cada um de nós, porque ela é instintiva, ela é mais desconectada de si e ela é mais vulnerável e mais facilmente manipulável. Então, até para honrar tudo que as nossas antepassadas passaram, nos conectarmos com a nossa sexualidade, trabalhando questões de repressão, abuso, violências, morte, enfim, faz valer a pena tudo que elas passaram. E como existe uma atemporalidade no inconsciente, tanto individual quanto familiar, quanto coletivo, se hoje eu sou uma mulher satisfeita, em paz com a minha sexualidade, em algum nível, minha mãe, minha avó, minha bisavó, minha tataravó, até a 7ª geração passada, em algum nível, elas estão recebendo isso, sabe por quê? Porque elas estão aqui em nós. No nosso DNA, 50% é nossa mãe. E dentro dos 50% do nosso pai, 25% é a nossa avó paterna. E dentro dos 50% da nossa mãe, 25% é a nossa avó materna. E aí a gente vai voltando esse percentual até 7 gerações. Então está aqui o conhecimento, o sofrimento, a sabedoria de todas essas antepassadas para tudo na vida, inclusive para a sexualidade, né? E eu quero passar, por causa do nosso tempo, para o exercício que eu tinha falado com vocês, que é um exercício de cura, não só para as mulheres, mas para os homens também que se concentrarem nisso, ele só vai trocar a figura da mãe para a figura do pai. Infelizmente, quanto ao abuso sexual, a culpa é da mulher por seduzir. Pois é, Jaci, ainda existe essa distorção, né? Só que não. E esse raciocínio de culpa, ele é um tanto inútil. Colocar que a culpa é da mulher ou que a culpa é do homem é algo tão inútil. A questão é a seguinte, acho que eu não sei se eu até escrevi essa frase esses dias, quando brigar com a realidade é pedir para sofrer. Então, assim, se houve o abuso é um fato, o que eu vou tirar dessa história? Eu vou tirar, por exemplo, uma sabedoria de ser mais maliciosa e identificar determinados sinais, porque boa parte das mulheres são abusadas, por exemplo, graças a uma ingenuidade, onde elas vão entrando numa esparrela, vão entrando numa armadilha. Então, a ingenuidade é uma coisa perigosa, ela é uma brecha para a entrada do mal, digamos assim. Isso é só um dos itens que eu estou falando, mas eu acho que eu não estou querendo focar nisso agora não, porque esse assunto ele é um assunto doído, complexo, polêmico, mas de qualquer forma, essas concepções de que a culpa é da mulher, ela mora em cima de uma covardia, né? Ela mora em cima de uma culpa, é uma culpa da parte masculina, mas não suportando essa culpa dentro de si, vomita-se essa culpa para a mulher, e aí faz uma inversão maluca de vítima para réu. Quer dizer isso, por enquanto, em relação a essa questão, tá? Nesse momento, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, nunca consegui ser isso. Ah, nunca consegui ser. Agora que eu entendi o que você falou, Reildes. Não é fácil, não. Acho que eu sei qual arquétipo que você falou que você nunca conseguiu ser. As mulheres modernas não estão conseguindo mesmo, não. Mas ele tem sua utilidade, tem seu valor. Ele baixa as nossas expectativas e às vezes deixa a vida bem mais leve. Não pode ficar só nele, ficar sendo a mulherzinha dependente e etc. Se foi isso que você falou, né? Mas de qualquer forma, se não for também, tá valendo isso que eu tô falando. Se a gente ficar só nesse arquétipo, a gente começa a virar, às vezes, até um peso para o outro, porque aí o outro tem que ficar carregando as decisões, a responsabilidade das decisões da vida dele, mais a responsabilidade das decisões da vida da mulherzinha dependente, insegura, né, passiva demais. Mas a passividade, ela tem seu valor também. Além de precisarmos de coragem para enfrentar a sociedade, para fazermos sexo como homens.
Exatamente, Deda, Andréia querida. Enfim, queridas, então olha só, nesse bate-papo a respeito da sexualidade feminina, vamos considerar aí a dimensão individual, familiar e da nossa espécie. Então é muito conteúdo, é muita água debaixo da ponte para a gente rolar. E aí eu escolhi, não por acaso, a gente fazer um exercício simples e valioso da nossa dimensão familiar, porque ela nos constitui demais, né? Quantas vezes nós repetimos histórias dos nossos pais, seja de maneira direta ou de maneira invertida. Às vezes nós temos uma mãe muito repressora, muito castrada, muito reprimida, e aí a gente é muito soltinha, até demais, não deixa de ser um emaranhado com essa mãe sendo manifestado ao inverso, ou às vezes manifestado diretamente. A gente também é muito reprimida, muito quietinha, muito castrada, o que é ruim porque nos desconecta de nós mesmas. Não sei se vocês aí viram uma vez que eu comentei de uma experiência minha numa imersão que trabalhava sexualidade, aonde eu pude, a partir dessa imersão, perceber que eu estava vivendo uma situação de uma espécie de abuso moral e eu não tinha consciência da dimensão daquilo na minha vida. E quando eu voltei dessa imersão, eu pude ter essa consciência e eu pude me livrar, pude me libertar da situação. Nem era nada relacionado à sexualidade, nada nesse sentido. Acontece que a energia sexual é energia de vida, e é a energia que comparece em tudo que a gente faz, no nosso trabalho, em tudo que a gente produz. A gente vai fazer uma comida, a gente tem uma energia sexual ali porque é a energia de vida, é a energia que gera a vida. E aí, quando eu, trabalhando a sexualidade, percebi uma desconexão comigo mesma, e aí eu pude me libertar dessa experiência, aonde eu era meio que parcialmente assassinada ali, sabe? Me libertei disso. E aí eu quero propor agora, tem gente que está chegando aí, chegou um tempo de fazer o exercício, eu quero propor um exercício sistêmico para que a gente reavalie, para que a gente possa, de repente, integrar algum conteúdo que vá nos auxiliar a expandir a nossa sexualidade e nos fortalecer sexualmente, ok? Então, quem está presente, eu vou pedir que feche os olhos, de preferência. Se quiser colocar uma musiquinha baixinha aí. Será que eu coloco aqui? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Eu tenho medo de sumir essa tela do Facebook. Eu vou deixar em silêncio mesmo. Então é o seguinte, vocês vão fechar os olhos e se imaginem crianças. As primeiras memórias de vocês, de quando a nossa primeira memória de quando a gente era criança, e a gente vai crescendo. E durante esse crescimento, tente identificar se há alguma memória de alguma situação onde você se sentiu invadida na sua intimidade, no seu corpo. Em algum nível, existem vários níveis dessa invasão, que é um abuso. E se você se lembrar, procure um lugar de neutralidade. Observe a sensação no seu corpo e busque um lugar de neutralidade. Esse é um lugar aonde a gente não julga, a gente observa qualquer fato como uma experiência possível de ocorrer na vida. E traga essas memórias desse lugar mais neutro. Vá acolhendo no seu coração aquela menina, aquela jovem que passou por experiências possivelmente de abusos. Vá acolhendo no seu coração as brincadeiras com os coleguinhas, com as crianças,
aonde não havia nenhum abuso, porque eram dois iguais. Então havia uma inocência, havia uma saúde emocional, sexual, num exercício natural de descoberta de sensações prazerosas. E da mesma maneira, olhe para isso de um lugar mais neutro, sem julgamento. E acolha tudo isso no seu coração. Experiências aparentemente positivas, experiências aparentemente negativas. Você é quem você é hoje, graças a todas essas experiências. E agora, de posse da sua história, visualize na sua frente a sua mãe, atrás da sua mãe as suas avós materna e paterna, atrás das suas avós as suas bisavós e atrás as tataravós, e veja então um leque na sua frente de mulheres. E da mesma maneira que você acolheu a sua história, com todas as suas dores, prazeres, aprendizagens, dificuldades, todas essas mulheres têm as suas próprias histórias. E elas comparecem, de alguma maneira, em algum grau, em você. Acolha tudo isso no seu coração. E olhando para todas as suas mulheres, todas as suas antepassadas, vire-se de costas e sinta a presença de todas essas informações, todo esse conhecimento atrás de você. Conhecimentos que às vezes chegaram pela dor, conhecimentos tantos que também chegaram pelo amor. Acolha tudo isso no seu coração, com humildade e percebendo a sua força, que surge a partir dessas histórias já escritas em você, no seu DNA. E internamente diga: eu concordo com tudo do jeito que é. Repita mentalmente: eu concordo com tudo do jeito que é. Eu tomo todas essas histórias com gratidão. Repita mentalmente. E repita também mentalmente: peço que me olhem com carinho, para que eu siga adiante. E por fim, diga: eu sigo adiante com todas vocês em mim. E nesse momento visualize você prosseguindo e o mundo à sua frente. Atrás de você, todo esse amparo, e à sua frente, um mundo te aguardando. E é um amparo ligado ao seu feminino especificamente, que na sua frente você vai colocar em prática ao interagir com o mundo masculino para as orientações heteroafetivas, e um mundo que vai interagir com outras mulheres ou mulheres e homens para as orientações homo e biafetivas e sexuais. E por hoje é isso, pessoal. Gratidão a todos. Um grande beijo. Boa noite. Essa live vai ficar salva 24 horas ainda.